Você sabe quais são as principais causas do bruxismo? Existem vários fatores que estão associados ao desenvolvimento do distúrbio. Vamos entender então como tratar e prevenir com a ortodontista Luciana Gonzaga Lopes. Ela que está ao vivo aqui com a gente via Skype, né, doutora? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui falando de um assunto tão pertinente como esse, que nessa pandemia a gente observou um grande aumento, né, nos casos de bruxismo, relato na clínica, no consultório, e um assunto que tem falado muito nos congressos atuais. Pois é, doutora, eu queria que a senhora começasse explicando para quem está em casa do que é que se trata o bruxismo. Então, é excelente, porque a gente entendeu o que é bruxismo, né? Muita gente confunde, né? O bruxismo, na verdade, ele é um movimento dos músculos da mastigação. Né? Então, muitas vezes as pessoas acham que é apenas o ranger dos dentes que é o bruxismo. Mas não. Hoje os estudos comprovam que apenas o movimento desses músculos da mastigação já é considerado bruxismo. Então, às vezes, a pessoa só tem um apertamento, ela tem um leve toque, já é considerado bruxismo. E assim, o mais comum é as pessoas acharem, arranja os dentes é bruxismo. Pode ser. Mas o paciente desdentado, por exemplo, ele pode ter bruxismo também. Certo, doutora, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Explica um pouquinho se existe diferença e se existe, né, o bruxismo noturno e o bruxismo diurno ou não existe essa diferença? Sim, é muito importante isso, porque realmente existe e as causas são totalmente diferentes, né? O bruxismo do sono, que a gente fala, que é o noturno, ele normalmente acomete mais as crianças. E ele está relacionado ao sistema nervoso central, né? Então, normalmente, há um comando do cérebro, né, para poder, eu falo assim, proteger. Ele, na verdade, é mais um protetivo, porque ele pode estar relacionado a problemas respiratórios, aí a criança, para não engasgar, o próprio adulto, né, problemas também gástricos, fazem com que a criança ou o adulto ranja para poder dar um micro despertar, quer dizer, ele não acorda, mas dá um micro despertar. Então a gente fala que ele é um bruxismo, entre aspas, protetivo. Agora o bruxismo do dia, ele é considerado o bruxismo em vigília. O bruxismo em vigília hoje, ele é o maior vilão dos desgastes dentários, das fraturas dentárias, porque ele está relacionado à ansiedade, ele está relacionado ao estresse, né? Então, normalmente, a pessoa se pega apertando, rangendo, então ela sempre está se movimentando. Se você observar, às vezes, as pessoas ao lado, o músculo está sempre mexendo. Então, existe diferença, sim, do bruxismo noturno, que é o bruxismo do sono, normalmente está relacionado a causas respiratórias ou gástricas, e o bruxismo em vigília, que normalmente está relacionado à ansiedade, ao estresse, né, essa correria do dia a dia. Tá certo, importante essa informação. Então quer dizer que os fatores psicológicos influenciam no surgimento do bruxismo e existem graus? Com certeza, assim, fatores emocionais, né, eles estão muito relacionados ao bruxismo em vigília. Então, os pacientes mais ansiosos, os pacientes mais depressivos, né, eles normalmente apresentam, sim, a tendência a ranger mais o dente, a apertar mais o dente, e isso realmente provoca alguns problemas, né, que são os desgastes, as trincas, as fraturas nos dentes, que muitas vezes são irreversíveis. Então, se a gente melhorar essa condição, trabalhar isso, né, com o paciente, ele entender, eu falo assim que o bruxismo, o paciente tem que ter consciência que ele tem. A partir do momento que ele tem consciência, aí ele vai começar a saber, né, como ele sabe que ele tem, ele vai começar a tratar, ele mesmo. Né, ele vai observar que tem e ele mesmo tem que se controlar, de sempre estar deixando a boca aberta. Mas como a ansiedade, ela está muito envolvida com isso, então a gente tem que trabalhar esse fator com o paciente, fazendo atividade física, enfim, várias coisas que a gente pode falar aqui mais.
Certo, doutora, a senhora disse aí que em relação às questões emocionais, né, o estresse, né, essa vida corrida, agora quando esse bruxismo acontece em crianças, né, esse diurno, essa pode ser também a explicação, ou seja, uma criança ela pode estar estressada e essa é a causa também do bruxismo em crianças? Excelente pergunta, Marina. Sim, às vezes as crianças estão mais ansiosas. Nessa pandemia nós observamos assim, o uso de muitas telas, a questão de restrição às atividades físicas das crianças, né? E realmente houve um aumento dessa demanda do bruxismo. Só que na criança, a maioria, quase 80% do bruxismo é o bruxismo do sono. Apesar da gente achar que a ansiedade, o bruxismo dele acordado acontece, mas aí em menor proporção. A maior proporção ainda nas crianças é o bruxismo do sono, que está relacionado aos distúrbios do sono. Doutor, e além dos desgastes, o bruxismo pode causar sensibilidade nos dentes também? Sim, porque como tem o desgaste do dente, essas trincas, né, essas microtrincas, elas levam, a gente fala assim, o movimento do líquido, né, do açúcar, do ar, e vai lá dando estímulo lá para o nervo, né? Vamos pensar assim, vamos falar na linguagem mais clara. E aí, com isso, realmente aumenta mais a sensibilidade. Pode também dar, que a gente fala, lesões cervicais não cariosas. Antigamente a gente falava assim, que são as retrações, as recessões gengivais, e isso dá um afastamento da gengiva, a raiz fica exposta e com certeza aumenta a sensibilidade. E como que é o tratamento, doutora? Como é que faz para acabar com esse problema, ou pelo menos amenizar? Ai, que bom essa pergunta, né? Todo mundo pensa assim, vai ter tratamento definitivo para o bruxismo, né? Mas infelizmente a gente não tem um tratamento definitivo. A gente fala que a gente tem controle do bruxismo. Se a gente falar que está tendo tratamento, ele é temporário, porque a condição, ela depende de outros fatores, né? Então, como o bruxismo do sono, vamos lá, o bruxismo do sono, uma das causas dele é rinite alérgica, as hipertrofia de amígdalas, a rinite, né, assim, a questão respiratória. Se a gente remove essa questão respiratória na criança, melhora isso, melhora o quadro, consequentemente ele vai melhorar o bruxismo. E em relação ao bruxismo em vigília, que é a ansiedade, né? Então, como é algo transitório, que a gente, às vezes tem momentos que a gente tem, momentos a gente não tem, então a gente não pode falar que eternamente a gente vai ter um tratamento. Mas, o que a gente pode fazer? Eu sempre falo isso para meus pacientes, a gente tem que fazer, primeiro, uma boa higiene do sono, vamos falar na criança, fazer uma higiene do sono para a criança começar a diminuir telas, fazer o horário, né, a rotina do sono, porque a gente tem um ciclo, chama ciclo circadiano do sono. Se a gente passa muito do horário, a criança fica mais agitada e aí ela dorme muito mal. Com isso, ela acaba tendo mais bruxismo e outras consequências, além do desgaste do dente, a sensibilidade. Ela pode também ter enurese noturna, que é fazer xixi à noite, que às vezes os pais falam, nossa, minha criança tem mais de 5 anos de idade e ainda faz xixi na cama, mas é porque ela tem os distúrbios respiratórios do sono, que levam ao bruxismo e levam a essas outras consequências. Então, se a gente ajudar a remover essas causas, a gente vai, consequentemente, melhorar o bruxismo. Mas se ela volta a ter essa rinite alérgica, ela vai ter novamente, entendeu? Que não é assim, algo definitivo, né? Então, assim, já em relação ao bruxismo em vigília, que é o bruxismo que normalmente a maioria dos adultos acontece, a gente vai passar exercícios para esse paciente, para diminuir a tensão dessa musculatura. Fazer uma termoterapia, que é colocar água quente para diminuir também dores nessa região. Exercícios para poder estimular o alongamento desses músculos também. E as placas, que a gente fala, as famosas placas para bruxismo, elas normalmente são indicadas para o paciente que tem bruxismo do sono. Então, por isso que assim, realmente tem que procurar um profissional capacitado para não ficar usando placas desnecessárias, porque se o paciente tem o bruxismo da noite, não vai adiantar ele usar placa, ele tem o bruxismo do dia, não vai adiantar ele usar a placa à noite, né? Então, a gente tem que fazer bem o diagnóstico para poder fazer uma opção, dar essa opção do tratamento da maneira correta, tá?
Entendido, doutora. E no caso das pessoas que estão tentando ali, né, recuperar já os dentes que foram desgastados, né? A pessoa, claro, vai correr atrás ali de evitar as causas da doença, as causas desse distúrbio. Mas e aí, quando os dentes já estão desgastados, é possível recuperar de alguma maneira? Essas restaurações que a gente costuma fazer, elas são capazes de fazer isso ou tem que ser um tratamento mais específico ali? Excelente, Will. Tem sim, porque depois que há o desgaste, há várias consequências, né? O paciente, ele, como diminui o tamanho do dente, a gente fala que há uma perda dessa dimensão vertical. Então, ele fica com a boca menor, mais achatada, e isso é uma compressão dos músculos. Então, vai levando a várias consequências. Então, a reabilitação desses dentes, que são as novas restaurações, ou normalmente até coroas mesmo, protéticas, porque o desgaste é tão grande que tem que fazer uma reabilitação total. Ele não vai tratar, como eu disse, não é tratamento, mas a gente vai reabilitar esse paciente e provavelmente a gente tem que usar uma placa protetiva à noite também para ele. Porque se não tiver a placa protetiva à noite, ele pode haver um desgaste novamente, pode haver perdas, né, desse dente, pode haver perdas desse dente novamente e perder toda a reabilitação. Doutora, e existe alguns casos, assim, que a pessoa convive com bruxismo durante longos períodos, algumas até a vida toda, e ela tem que saber lidar com esse problema? Exatamente, por isso que eu falo que a consciência é o melhor para a pessoa. Se ela sabe que ela tem o bruxismo, ela tem a consciência disso, ela trabalhar isso, né? Ela fazer os exercícios que a gente fala também, trabalhar muito junto com o fisioterapeuta para poder relaxar essa musculatura. Então, ele vai tendo essa consciência de que ele não pode apertar. Hoje existem alguns aplicativos que tem um que chama Desencoste os Dentes, eu achei muito interessante até divulgar, foi feito por uma universidade, então assim, é um aplicativo gratuito que ele manda notificação para você, para poder você estar lembrando de não ficar apertando os dentes, tá? Isso eu falo bruxismo em vigília, tá? O bruxismo noturno, sim, a placa. A placa é uma das opções de tratamento. Se não descobrir a causa, né? Porque se ele for uma causa de refluxo, o paciente tem que tratar o refluxo. Se for uma causa respiratória, ele vai tratar a causa respiratória. Então, tudo isso a gente precisa de um bom diagnóstico, né? Conhecer o paciente para poder indicar a terapia correta para ele. Incrível, né? Como que a gente tem esse tipo de reação, nosso corpo faz isso sem a gente nem pensar, né? Sem a gente ter essa consciência. E aí a gente precisa de tecnologia, precisa de um despertador ali para nos avisar, nos lembrar de parar de apertar os dentes. E essa fricção, ela pode também ser prejudicial na hora da gente se alimentar, porque a gente hoje em dia come mexendo no celular, come vendo televisão, às vezes não se concentra muito no que está fazendo, e eu já me peguei fazendo isso, apertando muito ali na hora de comer, sem necessidade. Isso também pode ser prejudicial? Pode sim, porque é isso aí mesmo. A gente às vezes não tem essa consciência, mas a partir do momento que você sabe que você tem isso, você vai se policiar mesmo, é soltar. Né? A gente fala assim, uma grande dica, é fechar o lábio e deixar os dentes desencostados. Tem até um professor que ele fala assim, a gente fala o M em inglês, né? Porque você coloca o lábio aqui encostado e os dentes têm que ficar sem encostar. E isso aí é um exercício, mas o nosso cérebro, ele é muito plástico, ele aprende muito rápido, né? Então, quando a gente começa a trabalhar isso de uma maneira constante, a gente educar que a gente não pode apertar, ele vai entendendo que isso não pode acontecer e a gente vai diminuindo. Então, se a gente observa que a gente está apertando, a gente tem que mesmo soltar. Faz um alongamento, abre a boca e fecha para diminuir um pouco essa contração. Mas tem umas coisas interessantes, viu, que também da gente falar, por exemplo, tem algumas coisas que pioram. Por exemplo, o hábito de ficar com a mão aqui piora esse bruxismo, roer unha, tudo isso vai piorando esses hábitos. Então, a gente tirando alguns hábitos, a gente consegue já amenizar bastante essa questão do bruxismo, as consequências desse bruxismo. Certo, doutora, em relação às crianças, né? Porque essa criança, ela não tem consciência, né, do que está fazendo, né? Nem sabe do
do que se trata. O que os pais têm que ficar alertas ali? Dá para a gente ouvir ali, saber se a criança tem esse problema? Em que ponto a gente deve procurar um especialista para ver ali se realmente tem que fazer algo, né, alguma interferência ali para ajudá-la? Excelente, porque assim, normalmente ela não vai saber disso. Quem vai observar são os pais. E como eu disse, assim, que a maioria do bruxismo é noturno, assim, é importante, às vezes, até filmar mesmo a criança dormindo. Normalmente ela é o quê? É uma criança agitada, ela roda muito na cama, ela dorme com a boca aberta, normalmente ela ronca. Então, assim, são sinais que a gente vai ver na criança, ela faz xixi na cama. Então, esses sinais são sinais de alerta para a gente já encaminhar ele e procurar realmente um profissional. E eu falo assim, procurar tanto um ortodontista, como um otorrino, como um alergista, porque é uma rede eu falo que é multidisciplinar para tratar esse problema. E aí o ortodontista, o que a gente pode fazer? Existe um aparelho ortodôntico, ortopédico, que chama os expansores, de abrir a arcadinha dessa criança. Então, a partir de 5, 6 anos, essa criança já pode trabalhar, a gente pode trabalhar essa expansão dessa arcada. Com isso, há um aumento do fluxo aéreo e essa criança para de ranger os dentes pela melhora na respiração. Então, você vê que uma coisa leva a outra, né? Então, a gente melhora a respiração, a criança para de ranger os dentes e consequentemente, os dentes vão parar de desgastar. Então, a criança realmente ela não sabe. São os pais que vão observar a maioria à noite. Se for um bruxismo durante o dia, aí também a gente tem que estar conversando com ela. É igual roer unha, chupar o dedo, chupeta, né? São hábitos. E os hábitos a gente tem que estar lembrando. Falar com a criança, falar assim, olha, não pode, solta a boquinha, né? Mas, graças a Deus, a maioria é o noturno, então a gente consegue intervir de maneira melhor, tá? Tá certo, doutora. No início da nossa conversa, você mencionou que, inclusive, pacientes desdentados têm o bruxismo, né? Essas pessoas, elas descobrem isso de que maneira? Tem algum sintoma específico nesses casos? Normalmente, eles têm dores musculares, né? Os músculos ficam ativos de uma maneira que fica com a dor cansada, acorda cansado, acorda com dor, fadiga. Então aí fala, nossa, mas eu não tenho dente, mas o músculo trabalhou a noite inteira, ficou mexendo ali. Então um dos sinais, normalmente ele tem esse bruxismo, noturno, tá? Esse bruxismo assim, desse paciente, normalmente é à noite. Então ele acorda com esses sintomas, cansaço, fadiga muscular. Então se ele tá assim, ele também pode procurar uma ajuda. Porque a causa, como ela é o cérebro que manda, né, a mensagem para você ativar, então a gente tem que melhorar a qualidade do sono. Se a gente faz uma boa higiene do sono, tanto para o adulto como para a criança, a gente dorme melhor, né, e a gente estava vendo aí antes a chamada, vendo alguma medicação assim, desse magnésio, que é muito interessante, a gente dormir bem, melhora tudo, melhora saúde, né? Dormir hoje ao dormir, ele melhora a qualidade de vida, melhora o desgaste de dente, né? Então, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. E eu falo assim, atividade física, fazer alguma coisa prazerosa, né? Fazer uma atividade de dança, beach tênis, fazer uma corrida. Tudo isso faz o quê? Com que você libere, né? A gente fala a energia e acaba diminuindo um pouco a tensão nos músculos da mastigação. Tá, você mencionou aí a tal da higiene do sono, né? Acho que esse tema rende uma entrevista específica, né? Como que isso deve ser feito, então? Então, aí tem a higiene do sono na criança e a higiene do sono nos adultos. Mas, enfim, mais ou menos a mesma coisa. A gente tem que ter uma rotina. A higiene do sono é uma rotina. Então, a criança, por exemplo, ela tem que ter o horário de tomar o banho, de almoçar, de jantar. E aí, a partir assim, de 8 horas, mais ou menos, na criança, ela já tem que diminuir telas. Então, já começar a diminuir as luzes da casa, né? E ela tem o horário, rotina. E criança adora rotina. Então, quanto mais a rotina, melhor é o sono dessa criança, melhor ela dorme e, com isso, diminui essa ansiedade também. No adulto, é difícil hoje, né? Porque o adulto também tem uma vida muito agitada. Às vezes troca o dia pela noite, né? Às vezes tem pacientes que fazem plantão. Então, esses pacientes realmente vão acabar sofrendo mais.
E a higiene do sono também do adulto é a mesma coisa, diminuir telas, mas o horário pode ser mais tarde um pouquinho, tipo 10 horas da noite, o adulto já tem que estar começando já a dormir. E ele não pode, por exemplo, tá sem sono, ficar na cama rodando. Não, ele vai para a cama para dormir. A cama não foi feita para ficar com celular, nem livro, né? Apesar de a gente falar, leitura cabeceira de cama, mas assim, isso atrapalha a higiene do sono, porque você tem a luz para ler. Então, quanto menos luz a gente tiver no nosso ambiente de dormir, melhor é o nosso sono. Tá certo, então, doutora Luciana Gonzaga Lopes, ortodontista. Obrigado, viu, pelo seu tempo aqui, por tantos esclarecimentos importantes a respeito da nossa saúde bucal, a respeito do bruxismo, né? Um problema que é bem comum, que a gente acaba falando pouco, né? Então a senhora trouxe várias informações novas aí, gostei bastante. Até uma próxima oportunidade, tá? Eu que agradeço a oportunidade, porque realmente, assim, é um assunto que aumentou muito nessa pandemia, né? E houve uma procura muito grande e as pessoas ficam sem saber, e que há coisas que a gente mesmo pode conseguir melhorar, né? Então, deixo o meu recado aqui, façam atividade física, durmam bem, façam o desencostar os dentes, que isso já ajuda muito no controle do bruxismo. Só vamos divulgar de novo ali o aplicativo, né, que a senhora mencionou, achei muito interessante. É um aplicativo de uma universidade pública, né? Qual que é o nome? Desencoste os dentes. Bem fácil, bem intuitivo, né? Bem intuitivo. Doutora, obrigado, viu? Até uma próxima. Eu que agradeço, obrigada.